Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, provável escalação para a partida de hoje. Faz o seguinte, já chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, vai nos comentários, já põe seu palpite para a partida de hoje. Créditos, canal e ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Pois é, Glaucia, o Flamengo, né, que pode empatar essa noite no Barradão, que aí se classifica a próxima fase da Copa do Brasil, 1-0 para o Vitória. A decisão vai para as penalidades e aí para a equipe baiana se classificar direto, teria que vencer hoje às 9h30 da noite o jogo por 2 gols de diferença, né? O Flamengo sustenta uma invencibilidade de 10 jogos com o técnico Franklin Carvalho, são 8 vitórias e 2 empates, e aí vai aí com esse bom retrospecto enfrentar o Vitória essa noite. Acontece que existem alguns problemas ainda, né, nessa equipe do técnico da equipe rubro-negra. Ele não pode contar ainda com o Lucas Paquetá, também não pode contar com o Eric Pulgar e também com o Arrascaeta, né? Esses atletas estão no departamento médico, inclusive com Paquetá e Arrascaeta, aquele trabalho de recuperação para que eles estejam disponíveis para a disputa da Copa do Mundo. Então, no final de semana, o Jorginho e o Everton Araújo estão suspensos diante do Atlético Paranaense. A tendência é de que essa noite eles sejam titulares. O Vitória não tem grandes problemas, a gente vai para as escalações oficiais, confirmando primeiro a equipe do Vitória, que é mandante essa noite e deve ir a campo com o Lucas Arcanjo, o Natan Mendes, o Kaká, o Luan Cândido e o Ramon, Martínez ou Kaique Gonçalves, Baralhas e Zé Vitor, na frente Eric, Mateuzinho e René ou Renato Kaiser, né? Esses dois atacantes que vivem um bom momento, inclusive colocam ali uma pulguinha na orelha do técnico Jair Ventura. Agora a equipe do Flamengo, do técnico Leonardo Jardim, lembrei o nome do treinador, deve ir a campo essa noite com Rossi, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alexandro, que voltou, inclusive no final de semana, não esteve nesse time, Everton Araújo, Jorginho e Carrascal. Na frente, então, o Luiz Araújo, Bruno Henrique e o Samuel Lino, ou ainda o Cebolinha. Agora, uma última informação para devolver para vocês do estúdio. O Flamengo informou essa manhã que demitiu o técnico da equipe sub-20, o Bruno Pivetti. Ele não vai seguir, então, no comando da equipe a partir de hoje, quinta-feira. Isso era o que dizia a nota. O auxiliar técnico, o Ricardo Pagani, também deixou de exercer ali a sua função na comissão técnica, e o clube informou que em breve vai informar, né, as diretrizes e aí os novos profissionais que estarão comandando o sub-20 do Flamengo. Glaucia. Boa, Jéssica, muito obrigada. Lembrou, você lembra a linha do tempo da confusão do Botafogo, amiga? Depois disso, tá tudo em paz, tá tudo certinho. Pode esquecer tudo. Tá em paz, tá em paz. Maravilhosa. Beijo, obrigada a você, a nossa equipe, boa sequência de trabalho por aí também. Trazendo esse Flamengo pra hoje, gente. Enfrentando o Vitória fora de casa, leva uma vantagem, mas um Vitória muito bem ajustado também, esse time do Jair Ventura, acho pro que se propõe, pro que tem, dentro do próprio Campeonato Brasileiro também vem fazendo bons jogos, né? Acho que longe de ser um adversário simples para o Flamengo hoje, não. Eu tava vendo aqui, né, o Vitória também com a campanha em casa, né? São 6 jogos ali de invencibilidade ali no Barradão, um aproveitamento muito alto, né? Na verdade não perde, né? Há 6 jogos e tem 76% de aproveitamento na Série A. Mas enfim, o Leonardo Jardim também com uma sequência, né, de 10 jogos de invencibilidade, mas o jogo de ida ficou aquela situação, né, da vantagem mínima para o Flamengo, e um Vitória que o Jair Ventura ele conseguiu encaixar, até com os reforços do Paulista, né, por exemplo, porque a gente vê o René no comando de ataque ali rivalizando com o Renato Kaiser, mas o René, para mim, um baita acerto, porque ele tinha ido muito bem no Campeonato Paulista também, e o Zé Vitor. Zé Vitor, o volante meia, né, um pouco mais alto, mas também ajustando ali o meio-campo do Vitória, hoje com o retorno do Eric e do Mateuzinho, e aí eles são titulares absolutos dessa equipe. O Eric, que inclusive fez esse golaço no jogo de ida. O Mateuzinho geralmente é o refino técnico, né, da equipe, é onde os jogadores encontram ali o respiro, dá a bola no pé dele e tentam fazer ultrapassagem, aproximações. O Ramon, lateral esquerdo, também vive um bom momento com a camisa do Vitória. Então, assim, não vai ser um jogo fácil. O Flamengo tende a ser favorito, é óbvio, mas não acredito que seja um jogo tão simples assim, não. Pois é, naquela partida que surgiu também muito da discussão do Flamengo criar, e que poderia ter vencido por mais
de 2 gols de diferença, né? Isso voltou a aparecer contra o Grêmio. O Flamengo finalizou muitas vezes ali, mas o Lucas Arcanjo foi um destaque também, o goleiro do Vitória. Ele foi muito bem na partida lá de ida, segurando 2-1. É claro que é um placar acessível, mas ainda assim é uma expectativa de um Flamengo passar, né? Por tudo que a gente tem falado, mesmo que o Leonardo Jardim siga nessa linha de mexer um pouco na equipe, independentemente, o Flamengo ainda é o favorito. Hoje, minha gente, jogão! Vitória e Flamengo. O pessoal lá de Salvador está dizendo que o clima está tenso. Esperamos que seja um grande jogo e que seja decidido na bola, né, gente? É isso que a gente quer, né? Que seja um jogo bom. Acho que o Vitória está num bom momento. Quase venceu o Fluminense no Maracanã. Fez um bom jogo contra o Flamengo no Maracanã há 3 semanas, quando perdeu por 2-1. Mas o Flamengo é um time bem superior. Se o Flamengo entrar em campo focado, acho que o Flamengo tem totais condições e entrará de conseguir a classificação. E tem um detalhe nesse jogo aí. O Flamengo joga pelo empate. O Vitória, se fizer um gol de diferença, ele se classifica para os pênaltis, vai levar a decisão para os pênaltis. Um gol de diferença do Vitória, pênalti. Então o Vitória tem que fazer gol. Se ele tem que fazer gol, o que ele vai fazer? Ele vai para cima do Flamengo. Vai tentar no início fazer um gol, e aí se fizer um gol ele vai se fechar todo. Provavelmente é isso que vai acontecer. Mas o time do Jair Ventura, que normalmente é um treinador que prepara esquemas defensivos muito fortes, é um time que vai ter que se lançar para o ataque. E aí é que mora o perigo para o Vitória. O Vitória pode se dar mal nisso aí, cara, porque ele vai ter que ir para cima e pode se dar mal. Nós vamos trazer aqui a prévia do jogo para vocês. Vamos lá, vamos falar aqui de Vitória e Flamengo. Vocês sabiam, o Flamengo tem como visitante um aproveitamento excelente, né, em vários estádios, né? Eu diria que na maioria dos estádios o Flamengo nos últimos anos tem ido muito bem. Mas no Barradão é o melhor aproveitamento do Flamengo como visitante. É incrível isso, né? Vocês sabiam disso? E um detalhe, a maioria dos jogos o Flamengo vence por 2-1. Os 3 últimos jogos lá, o Flamengo ganhou por 2-1. É curioso, né? 2-1 Flamengo, dá Flamengo. Lembrando, o Flamengo joga pelo empate. O Vitória tem que ganhar o jogo por 1 de diferença para levar aos pênaltis. Se ganhar por 2 ou mais, ele estará classificado, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Barradão estará lotado, né? Com certeza. Barradão estará lotado. É o grande jogo do ano para o Vitória e é um jogo importantíssimo para o Flamengo, não tenha dúvida. A bola vai rolar 9h30 da noite e nós estaremos juntos na Flamengo TV, a mais querida, aquela transmissão em áudio que a galera já está acostumada, sabe como é que é, né? Sincroniza aí, nação, baixa o som da TV e se liga na Flamengo TV. Cada vez mais a galera está fazendo isso e está acompanhando a nossa transmissão. Beleza, galera? A partir de 6h30 a live entra no ar com o comando da Dani Boaventura. 9h30, tamo junto lá, mandando ver na Flamengo TV, a mais querida. Correto? Bom, o Vitória vem de um empate fora de casa e com muita confiança. Empatou no Maracanã com o Fluminense, quase ganhou, né? O Vitória não perde há 6 jogos e tem 76% de aproveitamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Está fazendo uma boa campanha do Vitória. Boa campanha do Vitória. O Flamengo está em ótima fase, né? O Flamengo tem 10 jogos consecutivos sem perder. Depois do jogo para o Bragantino, 3-0 lá em Bragança,
o Flamengo não perdeu mais. Na partida passada, dominou e venceu o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí. O Flamengo, nessa série aí de 10 jogos, empatou 2 vezes. Né? Empatou com o Estudiantes e com o Vasco. O resto, vrau! Vapo, como diria o Coringa que está lá no Cruzeiro. Olha, o Vitória hoje tem retornos importantes, hein? O Eric e o Mateuzinho que cumpriram suspensão contra o Fluminense. Esse Eric aí é um bom jogador, hein? Atacante perigoso, atacante rápido, né? O zagueiro Kaká não foi a campo contra o Fluminense, mas deve jogar hoje. Hoje o cara vai entrar. O cara é o tipo do jogo que o cara só não joga se ele estiver morto ou com a perna quebrada. Mesmo assim, se tiver com a perna quebrada, tá ameaçado, ele dá um jeito lá, botar a tipóia lá, botar uma tala e ir pro jogo. A principal dúvida está no comando de ataque. René e Renato Kaiser. Vamos ver quem vai jogar. O provável Vitória. Anota aí, hein? Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon, ex-jogador do Flamengo. Martínez ou Kaique Gonçalves, Baralhas, que não jogou a partida de ida no Maracanã, e Zé Vitor. Eric, Mateuzinho e René ou Renato Kaiser. Então, Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Martínez, Kaique Gonçalves, Baralhas e Zé Vitor, Eric, Mateuzinho, René ou Renato Kaiser. Esse é o bom time do Vitória, está fazendo um bom campeonato brasileiro. Né? Tem aqui alguns desfalques e tal. E o Flamengo, hein? Vocês viram a relação do Flamengo? Plata está fora, como a vida dá voltas, né, cara? A torcida do Flamengo lamentou a ausência do Plata na lista de ontem. Platinha, deixa o Plata balançar. Deixa o Plata balançar. Já tem até musiquinha da galera. E deixa o Plata balançar. Ele está fora com uma pancada no joelho no jogo com o Grêmio, sentindo dores, então foi preservado. A Arrascaeta continua fora, só volta ao Flamengo depois da Copa do Mundo. Eric Pulgar e Paquetá estão treinando, mas estão fora da lista ainda. Tem chance dos dois estarem domingo no jogo contra o Atlético Paranaense na relação de jogadores. Tem boa chance, principalmente o Paquetá, de aparecer domingo na relação de jogadores contra o Atlético Paranaense. Mas eles estão fora. Então, a Arrascaeta já era um desfalque certo, Pulgar, Paquetá e agora o Plata, né? Hoje teremos Everton Araújo e Jorginho. Eles não jogam contra o Atlético Paranaense domingo, porque levaram o 3º cartão amarelo pelo Brasileiro contra o Grêmio, mas hoje estarão em campo e serão importantíssimos. O Jorginho é brincadeira o que ele joga de futebol, né? Ele transforma o jogo de futebol num outro esporte. É um outro nível. O nível do Jorginho jogando aqui no futebol brasileiro é um negócio absurdo. Ele controla o jogo, é o doutrinador, ele faz do jogo o que ele quer. Grande jogador o Jorginho. Estará em campo hoje. E o Everton Araújo, 11ª partida seguida. 11ª partida seguida do Everton Araújo, jogando muita bola, né? O provável Flamengo. Anote aí, hein? Rossi, Royal, Danilo, Vitão e Alexandro. Tem que ir rodando o time, né, gente? Porque domingo tá uma pedreira, que é o Atlético Paranaense lá dentro da Arena da Baixada, que não é mole não. Everton Araújo, Jorginho e Carrascal. Vamos tocar Shakira pro Carrasca. Que beleza. Jogando muito, hein? Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino ou Cebolinha. Vai, portanto, alternar aqui a escalação. Vocês já repararam que nas Copas ele coloca uma base e no Campeonato Brasileiro é outra?
Ele mexe 5 jogadores aqui, 5 ali, mas ele vai alternando os times. O único que não jogou ainda com o Leonardo Jardim foi o goleiro Andreu. O resto, todo mundo já jogou. Vou repetir aqui o provável Flamengo, hein? Rossi, Royal, Danilo, Vitão e Alexandro. Everton Araújo, Jorginho e Carrascal. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino. Arbitragem, Rafael Claus, de São Paulo. Extremamente experiente o Rafael Claus. Deixa eu dar um bom dia aqui para o João Marcos no TikTok. Bom dia, João Marcos. Tudo de bom para você, meu garoto. Valeu, João Marcos. Valeu. Rafael Claus, de São Paulo, será o árbitro. E o VAR, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Portanto, esta é a prévia do jogo. Mas a nação rubro-negra, como sempre, estará. A Bahia tem uma quantidade absurda de torcedores do Flamengo. Então, o Flamengo estará com tudo nesse jogo. Eu acho que vai dar Flamengo. Exatamente por essa vantagem que o Flamengo construiu no Maracanã e por ter uma equipe mais forte. Esse é o meu palpite. Acho que o Flamengo ganha por 2-1. É o meu palpite hoje. É isso aí, nação. Tá aí as últimas notícias do Flamengo. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. Será? Vamos ver o que vai acontecer. Goleiro Rossi, Vitão, Danilo. Laterais, Alexandro e Emerson Royal. Meio de campo, Jorginho, Everton Araújo, Carrascal. Nas pontas, Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Palpite, pra mim, eu vou dizer pra você, 2-1 Flamengo. De novo, Mengão passa pras oitavas de final da Copa do Brasil. Tomara que não tenha susto, né, cara? Porque ontem o negócio foi feio. Você viu o São Paulo? Ferreirinha foi expulso, complicou. No jogo do Atlético Mineiro e Ceará, o jogador do Atlético Mineiro foi expulso com 4 minutos de jogo, complicou, tomou 2-0, conseguiu fazer um gol no finalzinho o Atlético Mineiro e se classificou nos pênaltis. Cara, tomara que não tenha susto aí pro Flamengo nessa partida. Meu palpite é 2-1 pro Flamengo. Escreve aí nos comentários seu palpite, vamos ver o que vai acontecer. A gente se vê no próximo vídeo.